E aí, beleza, mas por que tu falou que a ansiedade é tua amiga? Cara, eu fui um moleque imaturo como todos vocês. Como todo mundo já foi, sabe? Eu não nasci com essa mentalidade que eu tenho hoje. Eu fui construindo ela ao longo do tempo. Mas antes que eu conseguisse construir essa mentalidade para tentar entrar num nível de estado que eu me satisfaça com os meus processos, eu tinha que me mover, eu me movi com dor. E Freud, né, vai dizer que o ser humano se move ou porque está doendo muito, ou porque deseja muito. Eu, durante muito tempo, me movi por causa da dor. Hoje eu me movo, graças a Deus, porque eu tenho um ideal. Eu evoluí minha mentalidade para isso, mas a dor foi muito necessária para poder crescer. Então, assim, só que, cara, hoje eu tenho consciência, tá, entendeu? Hoje eu consigo olhar de forma de fora e entender que as minhas angústias foram importantes para não me fazer me perder no caminho. E aí, a vida difícil que eu sempre reclamei de ter, uma família não tão bem estruturada, eu tinha que pedir para, assim, cara, nunca faltou comida na minha casa. Mas se você entender que eu tinha que pedir fiado porque não tinha dinheiro para comprar comida, você vai entender o drama que eu passava. E, cara, e aí, eu trabalhava no lixão, eu tinha muita vergonha de trabalhar dentro do lixão. Eu falava pros outros que eu trabalhava em reciclagem. Pra tu ter ideia, o meu círculo de amigo mais próximo não sabia que eu trabalhava catando lixo. Achava que eu trabalhava numa empresa de reciclagem. Eu não falava. Eu contava as histórias pela metade, porque eu não queria, eu tinha vergonha. Então, assim, toda essa angústia que eu tinha me movia para não me perder. Você acha que quando eu formei soldado, que eu comecei a ter um salário, não deu vontade de pensar nos prazeres de hoje? Porra, tipo assim, vou curtir a vida, vou meter um empréstimo, que todo soldado faz isso, né? Mete um empréstimo, mete um carro financiado, né? Pra tu ver ideia. Como o tempo era um outro. Em 2005, um financiamento de carro popular, em 2005 a gente comprava carro de 97, 98, Palio, Corsa, os carros custavam 7.900, 8.500, e aí o nosso limite de empréstimo era 8 mil como soldado. E meu irmão, o nego porrava 8 mil, todo mundo. Eu não. Cara, eu sempre vivi com menos do que eu precisava. Tipo assim, do que eu podia. Eu sempre vivi uma cota a menos. Eu sempre tentei guardar dinheiro. Eu comprei uma moto porque era um desejo que eu tinha muito. Era um sonho de, eu sempre via as pessoas com moto, eu não tinha dinheiro para ter. Meu pai prometia, né? Não, eu vou comprar uma moto quando as coisas melhorarem, as coisas nunca melhoraram. Então, quando eu tive dinheiro, eu separei uma parte, juntei e dei um lance no consórcio, porque eu entendi que os juros era menor e a longo prazo não ia me atrapalhar tanto. E essa moto foi roubada. Mas enfim, antes de eu ser policial, 15 dias antes da prova, eu odeio vagabundo. Mas, vamos lá. As aflições que eu tinha me causavam uma angústia. E aí assim, mas essa angústia acabou? Não, cara, ela me carrega até hoje. E aí por isso que eu dei o nome de passageiro da agonia. Eu tenho um passageiro da agonia aqui, que ele me fica assim na minha orelha, assim, a vida, tipo assim, essa boa fase vai acabar, se prepara pro tempo ruim, se prepara pra dificuldade, tu vai voltar de onde tu veio. Por mais, cara, que racionalmente falando, né, eu tenho, eu não preciso voltar a catar lixo, porque, eu tenho habilidades, eu cresci, né, teoricamente a minha vida de voltar a catar lixo, ela não tem lógica de acontecer, a não sei lá, né, meu irmão, sei lá, uma doideira, tipo, isso aqui virou uma ditadura e eu fui escravizado, sei lá, acho que só isso. Mas enfim, no padrão normal, não teria como, mas eu carrego essa aflição. E cara, isso não é ruim, porque me ajudou muito. Se você entender que a tua ansiedade, quando você direciona ela de forma racional para o teu objetivo, esse passageiro da agonia vira um alimento
um direcionamento pra você não se perder, pra você manter a energia, porra, tu começa a ser amigo da tua ansiedade. Que nem eu sou do meu passageiro da agonia. Ele tá aqui, cara. Ele tá aqui dentro, falando na minha cabeça, ó, o tempo bom vai passar, vai voltar. E ele fala, meu irmão, do jeito que aterroriza. E porra, tu vê, pra mim aterrorizar, tem que ser bravo. E pra tu ver como é que ela é brava. Ninguém, cara, ninguém é mais ardil do que você mesmo pra se convencer de não fazer algo ou de pegar um caminho errado. Ou de se motivar. O meu passageiro da agonia, ele fica me cobrando. Tá fraco ainda, podia fazer mais, tá dando mole. Porra, aí um dia eu fiquei com preguiça, acordei tarde. Tu acha que é assim que tu vai ganhar? Fica na minha cabeça essa voz. Sabe? Eu não preciso que ninguém me cobre. Eu me cobro pra caramba. Eu carrego isso há muito tempo. Sabe? Desde moleque. Só que como moleque, eu tentava fingir que não existia. Eu sabia que minha vida era uma merda, eu sabia. Mas, cara, eu não tinha nem consciência de como sair daquilo. Eu só vivia meio que um piloto automático. Então é o que tem que fazer, Cara, hoje não tem café da manhã. Eu lembro de eu ir no mercado. A gente era tão pobre, cara, que a gente não sabia como funcionava o cartão de crédito. Eu acho que minha mãe e meu pai entendiam. Era igual aquelas coisas que falavam na televisão, né? Ih, estourei o limite do cartão de crédito. A fatura venceu, usa de novo. Eu acho que a gente era tão pobre que a gente não era acostumado. E aí a gente achava que o cartão de crédito, depois que estourava o limite, depois que se tu não pagasse uma fatura, deixasse o próximo mês, tu podia usar ele de novo. E não, cara, ele bloqueia. Se tu não pagar nem o mínimo ali da tarifa, ele bloqueia. E a gente não... E aí não tinha nada em casa. E aí minha mãe foi no mercado pra passar o cartão de crédito de novo. E aí no caixa não passou. E aí eu ali, e eu tinha que trabalhar, mas eu fui pra ajudar a carregar as compras. E aí tu vê tua mãe ali, sabe, no caixa, não passando e tentando se explicar, e as pessoas meio que assim... A pessoa não tem responsabilidade com a gente, né, cara? Então, as pessoas tratando meio com desdenho, assim, pô, ué, teu cartão não passou, senhora, fazer o quê? Tipo assim, tu vê um desprezo, sabe? Eu falo que o que mais odeia pobre é o próprio pobre, sabe? Não tem compreensão quando tem escassez. A pessoa ali ganhava bem melhor que a gente, porque a gente não tinha renda. Eu catava lixo nessa época. Mas também não tinha compreensão. Embora todo mundo ali fosse fudido. Ela um pouquinho menos fudida que a gente, talvez. Eu falo isso, né? Quando a gente é segurança, a gente trabalha de segurança. E aí, às vezes, tu vai num evento e aí tem garçom, e aí tu fala assim, não, pô, irmão, passa uma comida, uma água aqui pra galera. O cara olha pra você assim com um ar de soberba, sabe? Tipo, um pouquinho de... Ele tem um poder de escolha, de passar por você ou não. Não vai mudar em nada a rotina dele. Tá sobrando comida, tá sobrando água. Mas o cara te olha com um olhar assim de... Sabe? Pobre odeia pobre, cara. Essa que é a grande verdade. E é foda, sabe? Aí eu vi aquela cena ali e, cara, eu entendia menos ainda. Mas isso eu aprendi muito novo, pelas dificuldades, de não pressionar. Então eu não botava mais carga. Eu falava, mãe, eu posso fazer alguma coisa, não sei o quê. Minha mãe soltou um... Filho, trabalhar aqui, eu vou ver o que eu faço aqui. Não, a senhora quer que eu... Sabe, tu fica aflito, mas eu não sabia o que fazer, cara. E eu fui trabalhar, eu fui catar lixo em jejum, e eu fui trabalhar. E meu pai tava em jejum, cara. Entendeu? Assim, não era uma coisa assim do meu pai, tipo, meu pai ele era um idiota em várias coisas, mas ele bancava se fuder junto com a gente, sabe? Ele se fudia junto com a gente. E aí ele falou, a gente tem que trabalhar muito hoje pra tentar fazer algum dinheiro pra... Só que, cara, o dinheiro só vinha a cada 15 dias, então mesmo que trabalhasse muito naquele dia, não ia vir dinheiro. E eu banquei o dia inteiro só tomando água. Aí no final do dia, eu cheguei em casa e minha mãe, assim, minha mãe, ela pode hoje estar desgastada, né? Depois de perder meu pai, ela ficou muito, muito abalada. Mesmo não admitindo, mas ela ficou muito abalada, mas minha mãe sempre foi uma fortaleza, assim, de tranquilidade. Acho que de tanto ser tranquila, hoje ela